Na próxima segunda-feira, uma das piores tragédias da história do Brasil completa um ano. O incêndio na Boate Kiss. 242 jovens que participavam de uma festa universitária morreram. Você vai ver agora como está a vida de famílias e sobreviventes desde aquele domingo. Dor e muitas lembranças. É difícil, porque tu sente saudade, tu pensa como poderia ser se não tivesse acontecido aquilo. Fernanda, Andrize, Paula, Júlia e Melissa. Cada uma tinha um jeitinho. Uma era braba, outra era alegre, outra era mais meiga, outra era inocente. A foto foi tirada na Boate Kiss dia 12 de janeiro. 2 semanas depois, elas se encontraram pela última vez. Rua dos Andradas, número 1925. No endereço da tragédia, no centro de Santa Maria, existe hoje uma espécie de santuário. Cartazes, fotos e faixas dos jovens mortos no incêndio pedem justiça. Há um ano, o que se viu aqui foi uma noite de horror que comoveu o país. Era uma festa universitária com show da banda Gurizada Fandangueira. O incêndio começou quando o vocalista acendeu um sinalizador no palco. Faíscas atingiram a espuma de isolamento acústico da boate. O fogo se espalhou rápido. Em meio ao caos, seguranças chegaram a impedir a saída. Em menos de 5 minutos, uma fumaça preta tóxica se espalhou pelo ambiente. Eu não conseguia respirar, aquela fumaça que eu respirava queimava minha garganta, eu fui pisoteada e eu desmaiei. Centenas de jovens correram para os banheiros, mas encontraram as janelas vedadas. Quem conseguiu escapar tentou desesperadamente salvar mais vidas, abrindo buracos na parede. Se tivesse como pegar pelos cabelos, tivesse como pegar pelas pernas e conseguir agarrar e botar no colo e sair correndo, era esse o primeiro passo que a gente fazia. Eu me lembro que ele me puxou pela primeira vez, eu meio que me acordei. Aí ele me puxou pela segunda vez e eu vi que tinha um peso enorme em cima de mim, assim, que eu não ia conseguir sair dali sozinha. E ele me puxou pela terceira vez. Eu tirei quem eu pude, cara, tirei quem eu pude. Gritos e pedidos de socorro. No chão, feridos se amontoavam, ao lado de corpos já sem vida. Para as 5 amigas de Jéssica, o resgate não chegou a tempo. Elas comemoravam o aniversário de Andrize em um camarote ao lado do palco. A estudante de agronomia só se salvou porque saiu para fumar. Era muita confusão, tu não sabia o que estava acontecendo realmente. A única coisa que eu fazia era perguntar pelos meus amigos. Ângela lembra que conversou por telefone com a filha horas antes da tragédia. Para ela, a morte de Andrize aos 20 anos de idade é um lamento sem fim. Eu tinha sempre uma esperança dentro de mim que eu ia encontrar ela viva, né? Eu não conseguia acreditar, né? As recordações estão espalhadas pela casa. Entre tantas fotos, algumas têm um significado especial para a família. Este book fotográfico foi feito pela Laís e a irmã 1 semana antes do incêndio na Boate Kiss. A Andrize não teve tempo de ver as fotos. O álbum faria parte da comemoração de 15 anos de Laís, mas a festa foi cancelada. Tava tudo planejado, desde a entrada, desde tudo. E assim, nunca que eu faria uma festa sem ela, né? Foram 242 vidas perdidas em uma noite programada para ser somente de alegria. Tu tenta não acreditar, tu pensa assim, não, isso é só um sonho ruim. Vamos falar de um assunto mais sério agora. O inquérito sobre o incêndio na Boate Kiss há um ano já apontou culpados, mas o processo ainda está longe de um desfecho. Você vai ver agora a sucessão de erros e abusos dos donos da boate, dos integrantes da banda e do poder público, que resultaram na morte de 242 pessoas.
Um ano se foi e Rodrigo ainda evita passar em frente à boate. Ele aceitou conversar com a nossa equipe em uma praça de Santa Maria. O ex-segurança da Kiss estava ao lado do palco quando o incêndio começou. Ele lembra que, em vão, tentou usar um extintor. Vamos embora. Não dava para ver que ele tinha carga, mas só que ele não... a pressão dele não foi suficiente para espirrar essa carga, entendeu? 90% das vítimas morreram asfixiadas. Nos dias seguintes à tragédia, a polícia prendeu o vocalista da banda, Marcelo Jesus dos Santos, o produtor do grupo, Luciano Bonilha Leão, e 2 sócios da boate, Mauro Hoffman e Elisandro Spor, o Kiko. Eles foram acusados de homicídio doloso qualificado, quando há intenção de matar, e de tentativas de homicídio. No final de maio, a justiça concedeu aos 4 o direito de responder em liberdade. Nós vivemos uma impunidade em Santa Maria. Aliás, é uma vergonha nacional. A polícia concluiu que o incêndio começou porque a banda utilizou um sinalizador como este aqui, próprio apenas para ambientes ao ar livre. Veja o que acontece nesta simulação. Nós vamos utilizar uma folha de papel para demonstrar. Em segundos, tudo pega fogo. Na verdade, o equipamento que deveria ter sido utilizado na Boate Kiss é este sinalizador aqui, próprio para ambientes internos. Veja o que acontece na simulação. É possível passar a mão, ele não queima. Veja, e dura apenas 10 segundos. Só que este modelo custa 20 vezes mais que o outro. O inquérito de 13 mil páginas apontou uma sucessão de erros. A boate só tinha uma porta de saída e não apresentava sinalização de emergência. A casa estava superlotada na noite do acidente. A capacidade era para quase 700 pessoas. Naquela noite, havia cerca de 1.000. Além disso, a espuma usada no revestimento acústico era inadequada e liberou fumaça tóxica ao queimar. O processo está na fase de depoimentos. A previsão é de que o julgamento não ocorra antes de 2015. O vazio. Eu olhava para o quarto do meu filho lá, o computador dele lá, os trabalhos dele, tudo lá. E a gente olhar aquele vazio. Para as famílias, resta a angústia de esperar que o caso tenha um desfecho. Dona Elaine perdeu 2 filhos na tragédia. Davis, de 33 anos, e Gustavo, de 25. É uma dor permanente, eu já aprendi a conviver com ela, sei que dela não vou fugir. Eu acredito muito pouco na justiça dos homens. As investigações para responsabilizar os culpados pela tragédia continuam em um segundo inquérito que apura fraudes na liberação de alvarás para a Boate Kiss. A polícia já ouviu quase 100 testemunhas. A suspeita é de que nos 4 anos em que funcionou, a boate nunca esteve dentro da lei. Ela sempre funcionou ou sem alguma das licenças exigidas ou com as licenças fora do prazo de validade. Não teve um mês sequer que estava com todos os documentos em dia. O inquérito deve ser concluído no mês que vem e pode responsabilizar bombeiros, policiais e servidores da Prefeitura de Santa Maria. 7 bombeiros já respondem pelo incêndio na Justiça Militar. A rotina vai ser de luta até que se faça justiça. Uma imagem impressionante na Síria mostra o resgate de uma criança. E no dia em que a tragédia na Boate Kiss completa 1 ano, parentes e amigos das vítimas se reuniram para homenagear os 242 mortos. Ao vivo de Santa Maria, vamos falar com o repórter Andrei Rosseto, que tem mais informações. Boa noite, Andrei. Muito boa noite a todos. As homenagens às vítimas seguem aqui na praça principal de Santa Maria. Nesse momento, os padres se preparam para o ato ecumênico que vai acontecer em homenagem aos 242 jovens que morreram na tragédia. A lembrança do primeiro ano da Boate Kiss, do incêndio na Boate Kiss, começou ainda de madrugada com uma vigília em frente à Boate Kiss. Em cada homenagem, lágrimas, luto e saudade. A gente está se reunindo aqui para resgatar
os nossos filhos que ficaram e que entraram na boate e não retornaram até hoje. Para cada vítima, uma vela. Amigos e parentes das vítimas pintaram 242 figuras humanas no asfalto. O ato lembrou o número de mortos na tragédia. As vozes se uniram na contagem de jovens que perderam a vida. 241, 242. Tem que ser para uma força maior, né, que está nos unindo aqui para ver se há justiça. Às 3 horas da madrugada, no momento que o incêndio começou na Boate Kiss, os organizadores da vigília fizeram ainda mais barulho para relembrar o 1 ano da tragédia. Sirenes e palmas ecoaram na cidade. Pela manhã, centenas de pessoas caminharam da boate até o Ministério Público. Balões brancos foram presos às grades do prédio. Para os sobreviventes daquela noite de horror, as feridas continuam abertas, na alma e no corpo. A gente sente o calor queimando como se estivesse lá no dia. Kellen teve queimaduras nos 2 braços. Problemas de circulação no pé direito obrigaram os médicos a amputar parte da perna. Hoje, 1 ano depois da tragédia, a Kellen ainda enfrenta uma batalha diária para superar os traumas. Aos poucos, nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional, ela reaprende a dominar o próprio corpo. Decidida a recomeçar, Kellen voltou às aulas no curso de terapia ocupacional na Universidade Federal de Santa Maria. A gente vai dando a volta por cima, tentando, vai reconstruindo a vida porque é difícil. A rotina na cidade foi retomada, mas o episódio fez as autoridades despertarem para os problemas na fiscalização e prevenção contra incêndios em casas noturnas. O rigor das autoridades interditou bares que funcionavam fora da lei. Só em Porto Alegre, 139 estabelecimentos tiveram que fechar as portas. Desses, 71 não conseguiram reabrir. Se não houver solução e se tiver irregular, aí tem que ser fechado. Políticos correram para aprimorar a legislação. Em junho, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prevê que donos de estabelecimentos e agentes públicos sejam responsabilizados em caso de incêndio. Também exige seguro privado das casas noturnas e proíbe o sistema de comandas. Mas a lei nacional prometida pelos parlamentares ainda não foi votada. São medidas simples que podem evitar novas tragédias, novas perdas, mais sofrimento. Se nós deixar e não fazer nada, nós vamos ser omissos para o futuro, porque poderia ser um filho de qualquer pessoa.